Agora uma questão de especificações de serviços de terraplanagem da banca CESP, do concurso de auditor estadual do Tribunal de Contas dos municípios do estado da Bahia. Essa parte de especificações de serviços de terraplanagem, ela caiu no último edital do DENIT, no item 7, especificações de serviço, né? E um dos itens eram especificações de serviço de terraplanagem. Então essa questão aqui vai ser bem legal aqui para os estudos do concurso de DENIT. A primeira alternativa fala: a alocação do eixo da rodovia se dá por meio de piqueteamento e estaqueamento com um espaçamento ordinário entre estacas de 20 metros para trecho em curvas e em tangentes. A primeira parte aqui da questão está certa. A alocação do eixo da rodovia se dá por meio de piqueteamento e estaqueamento, através do projeto geométrico que dá o traçado da rodovia. Você, com o apoio da topografia, é colocado as estacas no local da estrada. O erro dessa alternativa está nessa parte, que fala sobre o espaçamento ordinário entre as estacas. Ele cita 20 metros para o trecho em curvas e em tangentes. O estacamento, o intervalo no trecho em tangente está correto, o intervalo é de 20 metros, porém em curvas o intervalo é de 10 metros, porque você precisa de uma maior precisão na hora de estaquear as curvas. Então o erro está aqui, nos trechos em curvas. O intervalo entre as estacas é de 10 metros. A alternativa B fala: em situações de corte de pequena altura em tangente, com perfil do solo apresentando material de terceira categoria, é recomendável realizar o alargamento de toda a altura do corte, para melhorar as condições de drenagem e visibilidade da pista de rolamento. Essa questão aqui eles retiraram da norma de empréstimos de especificações do serviço do DENIT, que é a especificação de serviço 107. No item 4.2, ele fala aqui do corte em tangente, que no caso de pequena altura, você deve alargar ele em toda a altura, para melhorar as condições de drenagem e de visibilidade, como fala na questão. Porém, o erro está nessa parte. É uma pegadinha, porque nos material de terceira categoria, um pouco mais para frente, no item 4.5, ele fala que os procedimentos definidos nas subseções 4.1 e 4.4, né, uma delas é o 4.2, não deve recair sobre cortes e áreas que apresentem no todo ou em parte ocorrência de material de terceira categoria. Então a questão inteira está correta, porém o erro está aqui, ó, material de terceira categoria. Você não pode ser realizado isso. Por quê? Porque o material de terceira categoria contém rochas. E se você fizer o corte em toda a altura do corte, pode ocorrer desabamento de rochas. Então esse aqui é o erro da questão. A alternativa C, ainda sobre empréstimos, ele fala sobre os empréstimos laterais. Os empréstimos laterais utilizados em casos de aterro têm a finalidade de diminuir a distância de transporte dos equipamentos e facilitar a drenagem, podendo a borda externa da caixa do empréstimo situar-se no limite da faixa de domínio da rodovia, desde que possua inclinação segura. Os empréstimos laterais, eles são empréstimos que realizados no próprio corpo, nas regiões próximas do corpo estradal, dentro do limite da rodovia. E essa primeira parte está correta. Ele sim tem a finalidade de diminuir a distância de transporte, como aqui escrito no item 4.4 dessa mesma norma 107. No caso dos aterros, deve ser feito lateralmente com o intuito de diminuir a distância de transporte do equipamento, melhorando as condições de drenagem, elevação de grade. Então, em vez de você realizar um empréstimo numa jazida distante, você realiza empréstimos na própria faixa de domínio. Porém, o erro está aqui, ó, quando ele fala que a borda externa da caixa de empréstimo ela pode situar-se no limite da faixa de domínio da rodovia. A gente, no item 5.3.6, ele fala que
Ainda em referência aos empréstimos laterais, entre a borda externa das caixas de empréstimos e o limite da faixa de domínio, deve ser mantida sem exploração uma faixa de 2 metros de largura, a fim de permitir a implantação da vedação delimitadora. O que seria a faixa de domínio? A faixa de domínio é a região que vai ser desapropriada para a execução da estrada. Então, além da região do corpo estradal, é desapropriada uma área a mais, que é para futuras ampliações e também para realização de obras, manutenção. Então é desapropriado uma área maior do que do corpo estradal. E na faixa de domínio são colocadas faixas delimitadoras, que são cercas de defensas. Por isso que não deve ser mantida uma distância de 2 metros da borda externa das caixas de empréstimo. Então, é esse o erro da questão, que ela não pode se localizar no limite da faixa de domínio da rodovia. Tem que ser mantido 2 metros de distância do limite. Alternativa D. Sendo admitida a execução de aterros em rocha, é recomendável que a espessura das camadas não ultrapasse 0,75 metros, devendo a espessura ser de no máximo 0,30 metros para os últimos 2 metros de corpo de aterro. Essa alternativa está correta e essa resposta pode ser encontrada na norma DENIT 108/2009, que é a especificação de serviço de aterros. Então ele fala aqui, em regiões onde houver ocorrência predominante de materiais rochosos, deve ser admitida a execução do corpo de aterro com emprego dos mesmos materiais, conforme definido no projeto de engenharia. E aqui ele fala, a rocha deve ser depositada em camadas, cuja espessura não deve ultrapassar 0,75 metros. Os últimos 2 metros do corpo de aterro devem ser executados em camadas de no máximo 0,30 metros de espessura. Então essa é a alternativa correta. E aí, independentemente das condições adversas de cunho geotécnico ou de altimetria, por serem obras provisórias para acesso de equipamentos, os caminhos de serviço não precisam de revestimento. Para realizar essa alternativa, a banca utilizou a especificação de serviço de caminhos de serviço, que é a especificação 105. E o que seria os caminhos de serviço? São caminhos que os equipamentos que estão realizando a execução da estrada utilizam. E, no geral, ele não recebe revestimento, somente nos casos de condições adversas de geometria altimétrica e da geotecnia. Então, nesses casos, deve ser executado o revestimento primário, que é uma camada de solo melhorado. Então, esse é o erro da questão. Ele generalizou. Ele foi independentemente das condições adversas de cunho geotécnico ou de altimetria. Então, esse é o erro da questão. Se tiver condições adversas, é necessário fazer o revestimento primário. Então, essa aqui foi uma questão que cobra bastante de serviço de terraplanagem, cobra várias especificações de serviço, e é uma questão que abrange bastante conteúdo.